Enquanto o Mano Menezes vai a campo contra o Ipiranga em busca do seu time ideal nesse início de temporada, o Internacional vai atrás de reforços e a direção fala sobre o estilo de contratação e os moldes de negócio que vão ser feitos agora para essa janela que vai até abril. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Dia de Internacional, nessa quinta-feira, 2 de fevereiro, um feriadinho aqui em Porto Alegre, né? E algumas cidades também portuárias. Não é todo mundo que tá de bobeira, não é todo mundo que tá podendo dar uma descansada, né? Mas, se tu tem a oportunidade, a partir das 16 horas e 30 minutos, tem jogo do Internacional lá no melhor estádio do mundo, o Beira-Rio, gigante da Beira-Rio. Inter e Ipiranga fazem a quarta rodada do Campeonato Gaúcho. E o Inter ainda busca agora a sua segunda vitória na competição para chegar mais próximo ainda das primeiras posições, da primeira parte da tabela, principalmente, né? Para fugir de um Grenal, pegar o Grêmio só no final e cada vez mais a gente consolidar essa campanha aí que o Mano Menezes já disse, né? Que temos de assumir as responsabilidades, né? E a responsabilidade do Inter sempre é vencer, sempre é ser campeão, até porque é o maior campeão gaúcho, né? Não tem como não fazer essa responsabilidade, não assumir essa responsabilidade que o Mano tá falando. Eu quero falar com você sobre muitas coisas aqui nesse conteúdo. O time, a novidade que o Mano pode mostrar agora também nessa quinta-feira à tarde e também algumas declarações da direção de futebol do Inter, do vice-presidente Felipe Becker, a respeito de contratações agora nessa temporada. Fica comigo até o final do vídeo e também entra lá em kto.com, utiliza o cupom Ernest e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Quero dizer para você o seguinte, tá? Eu fui nas abas ali dos jogos que tem sempre, né, quando a gente vai botar uma fezinha ali na KTO, e tem uma aba combo, que às vezes, por exemplo, vou tirar um exemplo, tá? A vitória do Inter hoje está pagando 1,3, tá? Só que se tu for, por exemplo, fazer uma combinada na Europa, por exemplo, de futebol europeu, tu consegue pegar com o combo ali na KTO, às vezes dá, por exemplo, hoje tem Real Madrid e Valência. Então tu vai lá, Real Madrid ou mais 2,5 ou empate, ambos marcam. Tu tem 3 possibilidades para uma odd de 1.3 ou 1.4. É a mesma odd, por exemplo, do Inter. Em vez de tu jogar por um resultado, tu joga por 3 resultados, por exemplo. Só para te dar um exemplo de como tu consegue fazer umas combinadinhas. E às vezes essas combinadinhas conseguem fazer uma odd bem boa para botar uns pila no bolso, beleza? Faz isso. Vamos lá. Primeiro de tudo, gente, Baralhas. Gabriel Baralhas, relacionado pela primeira vez, deve jogar, não como titular. A tendência é que ele comece um segundo tempo ou entre no decorrer do segundo tempo. Eu já falei para vocês aqui, eu vi o Baralhas treinando, é um cara bem desenvolto, é um cara que tem velocidade, que tem noção de passe e tabelamento. Eu vi um coletivo dos reservas, né, em que o Baralhas foi muito bem, sempre se apresentando para o jogo, fazendo o que se espera talvez de um volante hoje, vamos dizer, mais moderno, como eles chamam, né? Seria aquele cara que domina, olha o que vai fazer e trabalha o jogo, e não aquele volante mais espanador, aquele volante mais quebrador, brucutu. Eu acho que a gente vai ter uma grata surpresa quando encontrar o Baralhas em campo e o Mano Menezes colocar ele. Porque, na verdade, começa a ideia é que Matheus Dias seja o substituto do Johnny, porque a gente já falou sobre isso aqui no conteúdo, inclusive de ontem, que o Johnny está com um problema de uma inflamação no pé por conta de uma bolha, tá? Então, assim, o provável time do Inter, Kehler, Bustos, Vitão, Moledo e o René, Matheus Dias ou, então, o Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick, na frente, o Wanderson e o Pedro Henrique. O alemão ficaria mais uma vez no banco de reservas. E aqui que a gente começa a trabalhar a questão de reforços, tá? Vamos pensar o seguinte, se a gente olhar aqui de volante para trás, a gente sempre tem 2 posições no mínimo, 2 jogadores no mínimo para a posição, para frente é complicado. Por exemplo, o alemão agora com a saída do Mikael, só tem o alemão e o Luca. Então é certo que o Inter vai trazer no mínimo um centroavante.
No mínimo um camisa 9 vai vir. De repente até 2. Porque não, quem tem 2, ainda com o Luka depois, vai que acontece alguma coisa, né? Lesão, suspensão e tudo mais. Se tu for olhar, o David sai. Não tem um reserva na ponta direita para o Pedro Henrique, por exemplo. Vai ter que trazer também um cara. O Pedro Henrique jogando de titular com o Wanderson, fica sem um cara na ponta esquerda. Por isso, inclusive, é que até o Mano usou o Estevão no último jogo como um ponteiro, um cara mais aberto pelos flancos. É outro cara que vai ter que contratar. Alan Patrick, se pelo amor de Deus lesiona ou se é suspenso, toma cartão amarelo e tal, é outro cara que não tem um cérebro, né? Não tem um camisa 10, é outro cara que daqui a pouco o Internacional vai ter que contratar. Com 26 jogadores hoje no grupo, o Inter espera chegar ali em 32, 33, ou seja, no mínimo 7. A gente já pegou 4 posições só aqui nesse bate-papo do conteúdo, tá? Mais daqui a pouco um ou outro que venha da base, é uma possibilidade também e uma oportunidade para os guris do celeiro. Então, são essas as posições, basicamente, se tu for analisar pelo grupo, pela fotografia do grupo, que o Internacional vai ter que buscar agora nessa janela ainda até abril, né? Lembrando, faltam 2 meses para acabar a janela, né? Para fechar a janela e para começar uma Libertadores. Tá? Se tu acha que tem outras posições que o Inter precisa trazer, bota depois aqui nos comentários e vamos falar sobre isso, tá? Mas eu quero falar também com você sobre uma declaração do Felipe Becker, o vice-presidente de futebol do Internacional, no programa Virando o Jogo do Rogério Amaral, tá? Pelo seguinte, ele disse que tem 2 moldes de contratações que o Inter está observando bastante. O primeiro, jogadores com fim de contrato, jogadores que estão ali com 6 meses ou no máximo 1 ano para encerrar seus vínculos com os clubes. E aí, a partir disso, o Inter poderia assinar um pré-contrato ou poderia forçar, vamos dizer assim, a saída dele do clube e pagando um valor muito menor que um valor de mercado desse jogador. Vou te dar um exemplo? Posso te dar um exemplo? Bruno Henrique, do Al Ittihad, que encerra o contrato no meio do ano. Vou te dar outro exemplo. Gustavo Cuéllar, que tem mais 1 ano só de contrato, com o Al Hilal, que vai disputar agora, inclusive, a Copa FIFA, né? A Copa do Mundo da FIFA. Então, são 2 jogadores, só para tu ter uma ideia, que a gente vem falando há tempos aqui nos conteúdos, tá? Que bate nos moldes do que o Felipe Becker acabou de falar. Outra questão. O Internacional, pelo fato de não ter um aporte financeiro muito considerável, está tentando buscar jogadores de empréstimo e aproveitando esse final de janela da Europa para justamente não concorrer mais com os clubes de lá. Não concorre com poderio financeiro, não concorre com um, vamos dizer assim, cofre superlativo de um concorrente, né? Então, é outra questão que o Felipe Becker falou. A partir da janela da Europa, o Inter pode ir atrás dos seus reforços, principalmente reforços que vão ser 3ª ou 4ª opções de times da Europa. Por exemplo, Lucas Alário. Por exemplo, Rafael Borré. Inclusive, tem muita gente me perguntando, né? Porque, se eu não me engano, teve uma matéria, acho que no Bola VIP, que o Borré teria aceitado reduzir de 1.300, 1.400 para 1 milhão para jogar no Inter. Cara, eu não tenho essa informação. O que eu tenho de informação é que o Inter quer tentar o Borré com um empréstimo com parte dos direitos comprados. Então, tu não vai lá e paga para tirar o cara do Eintracht Frankfurt, ele fica aqui e tu perde esse dinheiro depois. A ideia do Inter é comprar parte dos direitos econômicos lá, para se ele voltar e o Inter não conseguir o aporte para comprá-lo em definitivo, ter uma porcentagem do Borré para daqui a pouco uma venda futura lucrar e tirar o dinheiro que investiu no atacante colombiano. Vale lembrar, o Inter tem 3 vagas de estrangeiros nesse momento. Tem 2 ainda para bater. Por isso que a gente também está falando desses jogadores que vêm da Europa e muitos que não são do Brasil, né? O Inter tem o Gabriel Mercado, o Carlos de Pena e o Fabrício Bustos, mais 2 ainda para poder jogar. Ernest, mas pode na Libertadores mais de 5. Beleza, na Libertadores pode, mas tu imagina se a gente cai da Libertadores, por exemplo, Deus me livre que não, né? Mas se a gente cai da Libertadores, aí tu só tem Copa do Brasil, tu tem Brasileiro e tu tem só os jogos nacionais para ter que fazer um rodízio entre os estrangeiros. O clima vai ficar ruim pra caramba, né? Cara, leva fé na vitória do Inter hoje? Então entra na KTO lá de novo
e bota uma fezinha na vitória do Inter, beleza? Se tu tá, acha que de repente pode ganhar um dinheirinho com outras múltiplas, bota também nos comentários e deixa aí umas dicas pra galera, porque sempre é bom a gente trocar uma ideia e botar uns pila no bolso. Valeu? Um forte abraço pra todo mundo, a gente se fala. Tchau!